Neemias, capítulo de número 8. Hoje de manhã nós ouvimos a mensagem, Neemias 13. Por coincidência, eu tinha me preparado para falar sobre esse texto e achei muito bom a forma como o pastor Felipe explanou o capítulo 13. Então eu decidi mudar, né? Depois eu mostro meus pontos que estão ali na agenda, muito semelhantes aos seus. E eu estou lembrando, e lembrei-me, né, hoje de manhã, enquanto ele pregava, eu falei, então vou falar sobre tabernáculos. E eu tenho uma revista aqui da Morachá nas minhas mãos, que é a melhor revista de judaísmo aqui do Brasil, patrocinada pelo Banco Safra, que é judeu. E todos os anos eles mandam para mim essa revista, e aqui tem as grandes festas, que é também um suplemento da festa dos tabernáculos e da festa de Yom Kippur e de Rosh Hashanah. E aqui fala justamente que hoje, dia 13 e 14, amanhã, os judeus vão começar a celebrar a festa dos tabernáculos hoje à noite. Então hoje já começou Sukkot, a festa dos tabernáculos. Então a gente vai falar sobre isso. Quem me ouve pela primeira vez, não pense que nós vamos fazer a Igreja de Cristo ser judaizada. Na verdade, existe muito misticismo dentro da igreja sobre judaísmo, mas também existe o outro extremo. Quase não sabemos absolutamente nada das tradições judaicas. E porque não conhecemos as tradições judaicas, fica difícil interpretar e entender melhor o Velho Testamento. E hoje eu queria pedir a Deus a graça para que Ele nos habilite a tentar falar aquilo que já temos falado na escola de profetas. Esta é uma festa bastante misteriosa para nós, porque Jesus morreu na Páscoa. A igreja começou em Pentecostes. E tabernáculos é uma festa que ainda não se cumpriu em Cristo. Todas as festas apontavam para Cristo. Mas tabernáculos é uma festa que fala da última colheita do ano, é uma festa que para o judaísmo remete à vinda do Messias. Nós vamos falar sobre isso. Vamos ler Neemias capítulo 8, verso 13. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para tentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo, saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer sucó, a palavra hebraica, cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço. Pode ser apartamento, terraço, pode ser no quintal. E nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou. E prestem bem atenção, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, 8 dias de festa, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último de Sukkot, da festa dos tabernáculos, e celebraram a festa por 7 dias. E no 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Pai querido, nós deixamos o teu livro aberto, sagrado, fala conosco, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei e saiamos daqui edificados por ela. É o que nós te pedimos, e enquanto nós estamos aqui voltando à essência da adoração, que és tu, é o Senhor, o nosso alvo, o nosso foco, o nosso amado das nossas almas. Nós queremos te pedir que o Senhor também, concomitante, visite a casa de Israel. Abra os olhos
remova as escamas de seus olhos. E neste dia, onde milhares e milhares de cristãos estão ali no deserto do sul de Israel, próximo ao Mar Morto, celebrando a festa dos tabernáculos ao vivo para todas as nações. E quando essa semana ainda o desfile da marcha para as nações, das nações em Jerusalém, que o Senhor faça dessa marcha um movimento intercessório, para que as muralhas que cercam a religiosidade de Israel, elas caiam por terra. E o véu seja removido, e a verdade seja trazida à casa de Israel. E nós daremos a Ti o louvor e a adoração e a gratidão por tão grande redenção, com Teu braço forte que o Senhor fez no passado, tem feito ao longo da história, e fará no presente e no futuro sobre a casa de Israel. Anelamos a promessa de Romanos 11, pois todo Israel será salvo, porque virá de Sião um libertador e apartará de Jacó as iniquidades. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. É interessante verificar esta festa e gostaria de convidar você para ir comigo para o capítulo 23 de Deuteronômio. Nós vamos voltar para este livro de Neemias no final, mas vai preciso entender esta festa como uma ordenança de Deus para os judeus. Nós não precisamos celebrar tabernáculos. Nós não somos judeus, nós somos gentios, convertidos a Cristo. Embora nós temos muitos aqui oliveiras, carvalhos, silveiras, figueiras, famílias que possivelmente vieram de ascendência judaica, dos judeus que estavam em Portugal, na Espanha, desde o século XIV, XV, onde a rainha da Espanha quis que encontrasse um lugar para levar esses judeus para um lugar fora da Europa e fora da Península Ibérica, que formavam os países Portugal e Espanha. Mas a festa de Deuteronômio, no capítulo 23, é uma ordenança de Deus para Israel, e eles celebram esta festa até hoje. No capítulo de número, eu falei 23 Deuteronômio, né? Mas na verdade eu perdoei, é Levítico 23. Eu lembrei do tênis clube, porque eu tenho feito isso lá. Toda vez que eu vou falar Deuteronômio, eu penso em Levítico, vou para Deuteronômio. Perdoe-me, é Levítico 23. Levítico 23, perdoe-me. É que os capítulos também são muito semelhantes, existem o Levítico 16 e Levítico 23 também a nos falar, e Êxodo também 23, falam das festas. Versículo 33 do capítulo 23 de Levítico. É muito particular esse capítulo, porque ele vai falar do Rosh Hashanah, no verso 24, que é a festa do toque das trombetas. O dia chamado pelos judeus do cabeça do ano. Mas também no versículo 27, ele vai falar do Yom Kippur, o dia do perdão. Essa semana mesmo, um irmão da nossa igreja, trabalha em São Paulo, tem plano de saúde lá no Albert Einstein, e ele foi se medicar, porque ele estava doente, estava com pneumonia. E ao chegar lá, ele viu que estava uma correria no hospital, por causa do pôr do sol, para celebrar Yom Kippur, porque o Hospital Albert Einstein é de direção judaica, e eles foram celebrar o jejum mais sagrado, né, que na verdade é um choro, é um dia de pranto, é um dia de recolhimento dos judeus. E eu falei para eles, era o dia do Yom Kippur, comentei com o irmão, e ele disse, eu não sabia. E ele viu em várias portas de todas as enfermarias, os apartamentos, a mezuzá, né, da questão dos judeus que colocam nas suas casas. Mas o versículo 27 fala do Yom Kippur aos 10 deste 7º mês. Então vejam, vamos voltar aqui uma coisa muito importante no livro de Deuteronômio. Eu preciso da ajuda de vocês, de Levítico 23, Deuteronômio. Vocês me corrijam hoje, porque a minha cabeça fica o tempo todo Deuteronômio. Eu gosto muito de Deuteronômio, talvez é por isso que eu fico repetindo o tempo todo Deuteronômio, porque eu acho mais sucinto tudo que está em Deuteronômio, que é a repetição da lei do que está em Êxodo, Levítico e Números. Mas no versículo 27 diz, afligireis a vossa alma. Interessante, a partir do verso 33, não é dia de aflição.
Não é dia de choro, é dia de alegria. A festa dos tabernáculos remete-nos a uma festa de celebração, de alegria pela Torá. Mas antes da alegria, vem o dia do despertamento. Antes da alegria, antes da colheita, vem a trombeta. E no verso de número 24 diz, no primeiro dia do 7º mês, tereis descanso solene, será um memorial com sonidos de trombetas. Sabe o que é isso? Rosh Hashanah, toque de trombeta, é um despertar. Guarde isso. Eu quero fazer um link com Joel. No capítulo 23 de Levítico, verso 27, ele vai para o segundo feriado mais sagrado, Yom Kippur, o dia do perdão. Esse era o dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Esse era o dia que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. Existe um capítulo no livro, agora sim, eu acho que é Deuteronômio, deixa eu só conferir aqui, lembrar para ninguém perder. Não é Deuteronômio, deixa eu voltar aqui em Levítico, é um capítulo especial do texto da Torá, que fala sobre a importância deles, do sacerdote, deixa eu ver se é o 16, isso mesmo, 16, volta um pouquinho para o 26, o 16, capítulo 16, esse é o dia da expiação, esse é o dia da expiação, capítulo 16, talvez você nunca leu esse texto, eu convido você a ler em casa. Essa semana que passou, os judeus celebraram esse dia. Esse dia é muito sagrado. Esse dia é o feriado mais sagrado no calendário judaico, é o dia do perdão. Eu falei no Tênis Clube terça-feira e eu falo aqui hoje. De onde veio essa ideia de bode expiatório? De onde veio essa ideia de que bode, olha, fulano é o bode expiatório? Eu ouvia muito isso em Pernambuco, em Alagoas. Talvez porque os judeus foram muito presentes ali na nossa colonização aqui no Brasil, quando os portugueses vieram. Bode expiatório, bode expiatório. Mas eu confesso que eu cresci e quando eu cheguei na igreja evangélica é que eu vim aprender o que é bode expiatório. Mas bode expiatório é porque no dia do Yom Kippur, o sacerdote, o sumo sacerdote, levava 2 bodes. Um seria morto e o sangue seria colocado no altar para expiar o pecado do povo. O outro bode expiatório é que nesse dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote colocaria as mãos sobre o bode e o pecado do povo de Israel seria transferido para o bode e esse bode seria levado para o deserto. Seria destinado ao deserto como uma forma de Deus mostrar o que está escrito no livro de Miqueias, que Deus lançaria os nossos pecados nas profundezas do mar. E o autor de Hebreus vai fazer um link sobre o dia do Yom Kippur, lá no capítulo 13, dizendo que Jesus sofreu e morreu por nós fora da porta da cidade. Porque ele era o bode expiatório. Na verdade, na cruz, Jesus era o sumo sacerdote, diga amém. Ele era a oferta, ele era o altar, ele era a mesa, ele era o candelabro, ele era o santo dos santos, ele é o ofertante, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote, ele é a oferta, ele é tudo. E o autor de Hebreus faz a conexão no capítulo 8, 9 e 10, dizendo que todas estas coisas eram sombras de uma realidade que estaria por vir em Cristo. E Yom Kippur é essa festa importante. Aconteceu agora, quarta-feira, semana passada. 4 dias depois de Yom Kippur, começa a festa dos tabernáculos. Agora preste bem atenção. Versículo 24, volta lá para o capítulo 23, você vai ler em casa o capítulo 16. Você pode ver, ele vai falar do bode, ele vai falar do sumo sacerdote, da oferta, mas volta comigo para o capítulo 23. O verso 24 é a trombeta, despertamento. O verso 27 é o dia do choro. O Moisés escreve dizendo que nesse dia vocês vão afligir a vossa alma. Verso 27. E eu quero perguntar uma coisa. Alguém lembra do livro de Joel que nós estudamos o ano passado?
Joel tem 3 capítulos. A mensagem número 1 de Joel é: toque a trombeta em Sião. Toque a trombeta para despertar as nações. A segunda mensagem de Joel é: chorem os ministros do altar. Chorem os sacerdotes. Chore o povo. Chorem os líderes. Venham para o altar e clamem: poupa o teu povo, ó Senhor. Chorem. E eu pergunto, como é que termina o livro de Joel no capítulo 3? Para quem não lembra, quem não sabe, capítulo 3 de Joel, os interessados em escatologia, é o Armagedon. É o grande dia do juízo de Deus sobre as nações. E eu estava meditando na revista Morachá essa semana, lendo o que os judeus dizem do que vai acontecer, do que eles celebram no último dia da festa. Na verdade, no penúltimo. Porque no último dia da festa é o dia do Esmirrat Torá. Mas eles dizem que na semana da festa dos tabernáculos, eles lembram de uma grande salvação que Deus fará sobre o seu povo em meio ao juízo dele sobre as nações. Então o livro de Joel parece, por providência divina, por providência divina, é uma metáfora do que acontece no 7º mês. Trombeta, expiação, arrependimento e quebrantamento, e salvação, juízo e grande colheita de almas. Esse é um ponto importante. Agora vamos pegar alguns elementos da festa dos tabernáculos. Verso 34, fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por quantos dias, irmãos? 7. Vocês pensam que é só brasileiro que gosta de feriado? É só brasileiro que gosta de festa? O povo judeu é um povo festivo. Verso 35, ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Todas as vezes que você encontrar essa expressão, nenhuma obra servil fareis, quer dizer feriado. Em inglês, holiday, dia santo. Verso 36, 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E aí vem o último dia da festa, vamos ler aí. Ao 8º dia, tereis santa convocação, que é o dia da Esmirrat Torá. E tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Agora, preste atenção à dica que Deus dá. Não é só aqui que aparece. Aparece em Êxodo, aparece em Levítico, aparece em Deuteronômio. E todas as vezes que o povo de Israel estava apostatado da fé, e que eles se voltavam para Deus, eles relembravam essas festas como memoriais. Há várias outras festas. Na verdade, existem mais de 7 festas embutidas, juntamente com essas 3, mas são num total de 7. Ainda tem a festa de Purim, que não está aqui, mas foi uma festa criada pelos judeus na época do cativeiro babilônico. E além disso, a festa de Hanukkah, que é a festa da dedicação, então seriam mais 2, 7 mais 2, 9. Que foi uma festa que surgiu na época do período intertestamentário, quando no ano 165 a.C., 167 a.C., Antíoco Epifânio entrou no templo, um rei pagão, e profanou o templo de Jerusalém, matando um porco. E colocando porco, um animal imundo, no altar da casa de Deus. Mas foi nessa época que a família sacerdotal tomou o templo de volta e houve um grande milagre. Com o azeite que estava lá, era suficiente apenas para um dia. E aquele azeite encontrado no templo, nos dias dos Macabeus. Macabeu quer dizer martelo. E esses Macabeus foram uma família sacerdotal que restaurou, né, e purificou o templo diante de toda essa corrupção que estava naquela época, 200 anos antes de Cristo nascer. E isso surgiu dali, essa festa chamada Hanukkah,
que é a festa das luzes, também chamada festa da dedicação, porque o templo foi tomado do paganismo e dedicado ao Senhor mais uma vez. Portanto, Purim e Hanukkah não estão nas festas fixas, mas os judeus celebram-nas. Entretanto, vamos pegar aqui, por que Deus cita no verso, vamos voltar aqui para o verso 37, ele diz, são estas as festas, o quê? Fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações. Para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares. Quando nós chegamos no número 40, ele vai nos dar uma dica sobre a festa dos tabernáculos. Ele retoma de novo, no verso 39, a festa de Sucote. Veja aí. Porém, aos 15 dias do mês, 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, por favor, marque isso aí. E eu queria olhar para você, como diz lá a cantora secular, olhe nos olhos, para fazer você lembrar que Deus não está interessado nos produtos da terra. Uma das coisas misteriosas de Deus, que a gente às vezes, o meu coração fica angustiado, porque muitas pessoas não se interessam em saber isso. Deus colocou a nação de Israel como um sinal, um memorial para as nações da terra. É nessa festa que os judeus faziam nos tempos antigos 70 sacrifícios durante 8 dias em prol das nações gentias. Você vai perguntar para mim, por que 70? Porque na tradição judaica, as famílias, os descendentes de Noé, onde vão formar Sem, Cã, Jafé, todas aquelas descendências que estão ali no livro de Gênesis, capítulo 11, se você contar, são 70 povos. E os judeus celebram na festa dos tabernáculos, naqueles tempos antigos. Hoje, eles não podem fazer sacrifícios, porque eles não têm templo. Mas eles fazem orações. E sabem por quem eles vão orar essa semana? Pelas nações da terra, na semana dos tabernáculos. E eles fazem isso por religiosidade, mas muitos deles não entendem que lá em Joel, no capítulo 3, as nações receberão juízo. E lá no Apocalipse, concomitante aos juízos, haverá uma grande colheita de Deus sobre as nações. O que eles trazem nessa semana dos tabernáculos? As ofertas de quê? Da última colheita do ano. Veja no versículo 39. Quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis os produtos da terra, a festa do Senhor por 7 dias, ao primeiro dia e também ao 8º. Verso 40. E aqui uma descrição importante que eu vou falar ao longo da pregação. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas. Por favor, marque. Ramos de palmeiras para fazer as tendas. Eles vão fazer as refeições nas tendas. Ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas. É que lá não tinha coqueiro. Fosse lá no Nordeste é folha de coqueiro para fazer as cabanas, né? Aquelas casas que a gente vê no Nordeste. Os salgueiros de ribeiras. E por 7 dias eu chamo a atenção. Não é tempo de choro, não. É tempo de se alegrar. Vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. E diz ainda no verso 41, celebrareis esta festa como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Vamos ler em voz alta, a igreja. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Por isso que eles vão fazer as refeições nas tendas. E essas tendas que vocês podem ver, se você entrar lá no site Revista Morachá, ou entrar agora no YouTube ao vivo e colocar lá o Muro das Lamentações, eles fizeram uma tenda grande no Muro das Lamentações. E nos apartamentos onde os judeus moram hoje, até o dia 22, que é o dia que nós vamos terminar a campanha dos 52 dias de Neemias.
Lembram? Nós falamos isso hoje de manhã. Os judeus fazem o café, o almoço e o jantar e qualquer lanche que eles venham a fazer dentro da tenda. Eles não podem fazer as refeições na mesa de jantar. Se mora em apartamento, é no terraço. Se mora numa casa, é no quintal. É em algum lugar fora do teto da casa. Para lembrar a eles de algo muito significativo que eu quero agora anotar com você 7 lições importantes da festa dos tabernáculos para nós. Eu vou tentar parafrasear, porque esses 7 pontos importantes, agora eu vou começar meu sermão, tá? Isso aqui foi só um pano de fundo, tá bom? É que tem gente que já está querendo ir embora, mas você tem que entender essas coisas. É por isso que não é tão fácil estudar a Bíblia, porque tem gente que diz assim, eu não entendo, mas você tem que ter esforço. Eu não aprendi a Bíblia em um dia, em um ano. Ela não vem por osmose, nem por encosto. Né? Encosta em uma pessoa ungida e vai vir todo o conhecimento bíblico. Vem não, querido. Tem que ralar neurônios. Tem que estudar. Tem que meditar. Tem que ler. Tem que orar. Porque quando a gente ora, abre as janelas dos céus e vem a revelação de Deus pelo Espírito, o esclarecimento. Mas ninguém fica só de revelação. Tem que estudar a palavra. Tem que meditar na palavra. Tem que estudar livros históricos. Tem que estudar comentários para buscar o conhecimento. Por isso que os judeus têm a Torá, mas tem o Talmud para explicar, à luz dos rabinos, o que significam aqueles textos. Porque senão fica muito subjetivo, cada um diz o que quer. Eu já fui em uma igreja, não vou citar nome, que está aqui ao vivo, nem é para citar, que é antiético, que eu saí logo do culto, que a pessoa abria a Bíblia, vamos ver o que, que Deus diz. Vamos lá, põe o dedo. E Judas se enforcou. Olha lá, não dá para fazer isso. Ou então é revelação. Alguém tem uma revelação para dar? Alguém tem uma revelação? Chama. Quer dizer, isso mostra a realidade de muitas igrejas evangélicas. E aí os anos passam e nós não sabemos. Só se a gente for aprender isso no Mobral, lá no céu, quando chegar. Porque a gente não quer aprender. A gente quer receitas prontas. Nós queremos receitas prontas. Nós queremos rezas fortes. Mas nós não queremos a palavra de Deus, estudada, meditada. Vamos aprender, e eu quero trazer o primeiro ponto. A primeira lição de tabernáculos para os judeus, para eles, e eu quero trazer para nós, é que esse mundo que nós vivemos é a nossa residência temporária. Sabe por quê? Porque Sukkot, C-U-C-O-T, é o nome da festa. Agora, S-U-C-O, Sukkot, quer dizer morada, cabana, morada temporária. É uma tenda. E sabe o que isso quer mostrar para nós? Que nós estamos aqui de passagem. Que essa carcaça que você está vendo aqui, isso aqui não é o Fernando Henrique. Tá bom? Você está reclamando do seu corpo, é gordinho, é magrinho, é demais. Eu também tinha preconceito comigo mesmo de magreza, tanta magreza. Quando a gente foi estudar anatomia, os irmãos, os meus colegas diziam, vamos estudar anatomia no corpo do Fernando. A caixa torácica. Né? Mas, na verdade, Sukkot é para lembrar que essa casa que nós estamos aqui, essa morada, é temporária. E o apóstolo Pedro diz na segunda carta de que um dia esse tabernáculo terrestre será revestido de um corpo glorificado. Que a nossa verdadeira morada não é a terrestre, é a celeste. E os judeus lembram nesta festa das tendas que eles fizeram no deserto para mostrar para eles que a realidade deles não era ficar eternamente no deserto. Deus tinha para eles, Deuteronômio 12, eu escolherei um lugar para vocês. E esse lugar era Jerusalém. Ninguém diz amém, Jesus. Isso é tão sério, isso é tão bonito, que quando Salomão construiu o templo em Jerusalém, igreja, não havia templo. Os judeus adoravam a Deus em tendas. Era uma tenda, a tenda do tabernáculo de Moisés, no deserto. Monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta. Quem pensou em construir uma casa foi Davi. Mas Deus disse a Davi que ele não iria construir. Foi Salomão que construiu.
E eu quero dizer uma boa notícia para vocês. Vou mostrar para vocês agora. Quando Salomão construiu o templo, sabe o que aconteceu? No dia da dedicação do templo, era a festa dos tabernáculos. Aleluia! Isso mostra algo muito visível para nós, que possivelmente a festa dos tabernáculos esteja ligada à parúzia, à vinda do Senhor, porque Salomão estabeleceu um reinado onde houve paz sobre as nações da terra e em Jerusalém. Abra sua Bíblia no livro de Reis. Abra comigo no segundo livro de Reis. Aliás, primeiro livro de Reis, capítulo 8. Primeiro livro de Reis, segundo não, é primeiro. Um pouco antes lá de Crônicas. Primeiro livro de Reis. Salomão vai celebrar o Senhor, o templo, consagrar o templo ao Senhor. Ele traz o templo, para o templo, a arca, no capítulo 8. E no versículo 22 ele vai orar. É aquela oração mais longa da Bíblia. Se você pegar o verso 22 até o verso 53, Salomão está em oração. Eu falei na semana passada, uma das orações mais longas da Bíblia é essa. E ele ora. Quando ele termina de orar, a palavra de Deus vai nos mostrar aqui no versículo de número 62, do capítulo 8. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Lembrando que essas ofertas pacíficas, essas carnes podiam ser comidas. Então eles celebraram e comeram. Porque oferta pacífica você pode comer, oferta pelo pecado não, mas oferta pacífica, oferta de celebração, de gratidão, você pode comer. Falo isso porque tem crente que olha, meu Deus, tanto carneiro. Esquece o carneiro, irmão, vamos para tabernáculos. Versículo 64. No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios. Olha aí a palavra-chave, pacíficos, não é ofertas pelo pecado. Porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos. Agora vamos ler em voz alta o 65. Foi no dia que ele consagrou o templo. E no mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus. Quantos dias? Por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber 14. Esse foi dose dupla. Acho que alguém deve ter dito lá, por que parou? Parou por quê? Queremos mais. E foi mais 7. É a festa da alegria. No versículo 66 diz, no 8º dia desta festa, dia de Esmirrat Torá, da alegria da lei, despediu o povo e eles abençoaram o rei. Vocês podem perceber que essa festa está ligada a uma palavra importante, alegria. E eu não vim para um velório hoje à noite, eu vou dizer de novo. É a festa da alegria. A alegria. Enquanto você está aqui, essa praça aí está lotada. Estão celebrando aí 40 anos de uma emissora. Então, muita gente ali na praça. Em alegria da carne. Nós estamos aqui reunidos em torno daquele que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos lavou, que nos redimiu com seu braço forte, que nos justificou, que nos batizou com o Espírito Santo, que nos levantou, que nos vai conduzir à terra da plenitude, que constituiu-nos como igreja, nos fez nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus. Alegrai-vos, outra vez eu vos digo, alegrai-vos, a alegria do Senhor é a nossa força. Será que nós precisamos trazer uma banda para estimular a igreja, para pular e celebrar? Vamos celebrar o Senhor porque Ele é a nossa alegria. Mas diz o texto que eles celebraram, o versículo 66, e então se foram para onde? Leiam aí, as suas
tendas, alegres e de coração contente. Uma palavra que eu só vejo no Nordeste. Está contente? Aqui é feliz. No Nordeste é está contente? Está contente? Por isso que eu acho que por isso que os judeus foram para lá, para Pernambuco, né? Na mesma terra. Depois se separou Alagoas de Pernambuco, mas era tudo uma coisa só. Estavam lá. Aprendi a usar essa palavrinha, contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo. Então, olha que dica interessante, que mistério. Salomão dedica o templo a Deus na festa dos tabernáculos. Eu acho que a alegria não foi muito maior, porque você ainda não fez uma sinapse neuronal teológica. Eu vou ajudar essa sinapse. Quem foi o rei que governou antes de Salomão? Quem foi? Davi foi rei de quê? De guerra ou de paz? O que Davi fez? Ele matou e expulsou da terra todos os inimigos de Israel. Era para ser nos dias dos juízes. O livro de Juízes era para aquela geração ter expulso todos os inimigos da terra de Canaã. Eles não expulsaram, eles deixaram. Sabe quem expulsa? Sabe quem delimita as fronteiras? Davi. Mas eu quero dizer hoje à noite, Jesus já veio na primeira vinda. E a vida de Davi aponta para a primeira vinda de Jesus. Porque foi lá na cruz do Calvário que ele destruiu os nossos inimigos, os nossos adversários. Mas o seu reino vai ser substituído por um governante chamado Salomão. E Salomão significa filho da paz. E quando o Senhor Jesus voltar na segunda vinda, o reinado de Salomão aponta para nós que haverá paz sobre toda a terra e sobre todas as nações haverá paz. E foi no dia que Salomão dedicou o templo que as nações, escrito lá no livro de Reis, muitas nações subiram a Jerusalém para ouvir as grandezas de Deus. E foi no dia que ele consagrou o templo, que ele celebrou Sukkot, a festa dos tabernáculos. Segunda lição que nós aprendemos aqui. A primeira é que o mundo é a nossa residência temporária, é Sukkah. Agora vamos, eu falei Sukkot, é Sukkah, só para corrigir, né? Número 2, o segundo ponto dessa festa é que os judeus, lembram lá que eu falei dos galhos, das palmeiras, dos salgueiros? É muito interessante, eu estive numa época em Israel, na festa dos tabernáculos. Eu vi com os meus olhos. Os judeus saem, cada família, cada judeu, desde os menores aos maiores, eles saem na mão, segurando as folhas de... E aqui tem uns nomes que eu vou trazer em hebraico. São 3 galhos de murta, 2 ramos de salgueiro, um ramo de palmeira, que eles chamam de lulav, e um sidra, que eles chamam de etrog, em hebraico. E eles colocam em suas mãos e vão para o Muro das Lamentações celebrar, fazendo movimento para 6 cantos, norte, sul, leste e oeste, e mais outros 2 direções, se movimentando para todas as nações. E a figura que os judeus dizem acerca de trazer a murta, a palmeira, o salgueiro, o lulav, o etrog, que é um sidra, um fruto amarelo, tipo quase um nosso limão, eles trazem isso e dizem, aqui estão os diversos tipos de judeus. E esses judeus, todos juntos, compõem o povo de Deus. Em Sukkot, a festa dos tabernáculos, eles querem dizer, essa semana é a semana que nós devemos lembrar da nossa unidade, de estarmos mais juntos como povo de Deus. O que isso implica para nós? Que eles não sabem que em Cristo, Deus derrubou a parede de barreira de separação que havia entre os povos. E de todos os povos, judeus e gentios, Ele constituiu um só povo, em um só corpo, unidos pelo seu Espírito, a igreja. E eu estava meditando, não dá para entrar aqui em detalhes, na revista deixa muito mais claro, mas é um assunto muito emblemático. Mas ele vai falar, por exemplo, para o judeu, o que é o etrog, que é a cidra? Uma planta, né? Esse etrog, ele diz, é o judeu que ama a Torá e que pratica.
Mas o que é o lulav? É o judeu que ama a Torá, mas não tem prática. O que é o ramo de palmeira? E eles vão explicando, cada um deles é o judeu que não ama a Torá e não pratica. E eu fiquei pensando, quantos na igreja são semelhantes a esses 4 tipos de judeus que eles celebram nessas palmeiras, salgueiros, mostrando na igreja os que são compromissados, os que não querem compromisso, os que só querem receber bênção. Mas, na perspectiva do judaísmo, na festa dos tabernáculos, isso mostra que, não importando a atitude de cada um, Deus gosta e tem prazer de ver a sua família unida. Como foi dito aqui hoje pelo pastor Aníbal. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. Posso ouvir um amém? E eles dizem aqui, eu coloquei, eles chamam, e aqui olha que interessante, não dá para falar de todas as plantas, mas eles dizem, na tradição judaica, perguntaram a um rabino, o que é um etrog? E esse rabino disse, é uma fruta atormentada. Atormentada? Eles perguntaram, mas ele disse, é a única fruta que permanece o ano todo na árvore, independente do clima. Mas mais ainda, etrog, diz o rabino, é uma figura das pessoas do reino de Deus mais talentosas, mais frutíferas, e são essas que serão acossadas pelas labutas e pelas dificuldades. Um rabino falou isso. E eu lembrei de um provérbio muito popular que a gente conhece no Brasil. Só se atira pedras em mangas maduras. O etrog é uma das plantas que eles seguram na festa dos tabernáculos e eles dizem, o etrog é o judeu que ama a Torá, ama a palavra e que pratica. E eu queria dizer hoje à noite para você, não se deixe abater se você tem sido perseguido, porque o livro de Atos diz que aqueles que amam ao Senhor e querem viver piedosamente com Cristo, padecerão perseguições e tribulações. Seja um etrog, mas não despreze os imaturos. E na festa dos tabernáculos, eles juntam todos os ramos e dizem, todos nós estamos unidos pela mesma causa. Vamos agora para o terceiro aspecto da Torá, da festa dos tabernáculos, a centralidade do estudo da Torá. Digam isso comigo, a centralidade do estudo da Torá. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras, livro de Neemias, perdoe-me, capítulo de número 8. Eles vão celebrar essa festa dos tabernáculos, Neemias, capítulo 8. E no capítulo 8, o que é citado aqui nesse texto? Porque é a semana que muitos judeus sobem a Jerusalém, subiam naquela época, para aproveitar os 8 dias e ficarem, sabe aonde? Aos pés dos melhores escribas, para estudar a Torá. E eles subiam a Jerusalém de ano em ano. Vocês lembram quando Jesus foi para uma festa com a família dele? Aonde ele ficou? Porque a Maria e José se perderam deles. Ele ficou aonde? Conversando com quem? Com os doutores da lei. Era a festa de Páscoa. Mas os judeus tinham a obrigação de subir Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E os judeus que moravam longe, na Galileia, aproveitavam para subir a Jerusalém. E quando chegavam ali em Jerusalém, vamos estudar. E durante esses dias, essa semana, os judeus vão finalizar o estudo da Torá. Mas vamos pegar aqui o capítulo 8, verso 1. Vamos ver o que eles fizeram. Versículo 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E era o 1º dia do 7º mês, Rosh Hashanah. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas. Versículo 5, vamos lá? Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. Versículo 3, a última frase do 3.
E todo o povo tinha os ouvidos atentos aos cantores gospel. E todo o povo tinha os ouvidos atentos aos shows dentro das igrejas. É isso aí? Não. Está escrito que estavam todos atentos ao livro da lei. Meus irmãos, está sendo filmado, mas eu não vou entrar em detalhes, mas o meu coração hoje amanheceu apertado. E os irmãos devem pensar, por quê? Do feriado de ontem, da prática da nossa nação, e eu tive que ouvir de várias pessoas hoje no jornal, ao vivo, falando, eu tenho bastante fé. Mas fé em ídolos, fé em imagens. Mas a nossa fé não está firmada em homens. A nossa fé está firmada em um homem perfeito que é Cristo. E Cristo e a sua palavra são um só. Estamos firmados na palavra. E é triste ver no dia de hoje tantas pessoas, ontem e hoje, alguns dos nossos políticos foram a Roma para a canonização de uma mulher piedosa, uma mulher que eu posso dizer que foi santa, mas que nós não podemos encontrar respaldo bíblico de atribuir algo a ela, um poder mediador que ela não tem. E tudo isso mostra a nossa pobreza e ausência de conhecimento das Escrituras Sagradas, que possam nortear a igreja, a dar referência e balizamento para mostrar aonde está a base da nossa fé. Imagina, por exemplo, falar de um assunto como esse, temos tantas doutrinas para falar, e muitas das pessoas aí fora, e até dentro das igrejas evangélicas, não dão respeito ao horário mais importante do culto, que é a exposição e a pregação das Escrituras Sagradas. Eu já estive em igrejas que na hora que o pastor começa a pregar, é um ir e voltar no banheiro várias vezes e tomar água. Isso é uma falta de respeito à palavra de Deus. E o capítulo 8 diz ainda que Esdras, versículo 5, abriu o livro. E ele vai mandar levitas, versículo 7, para ensinar o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Versículo 8, e eles leram no livro, na lei de Deus, clamando claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. E eu estou aqui me esforçando para que você entenda. Eu estou aqui explanando para que você conheça e aprofunde o entendimento, porque nós vamos ver agora que eles vão celebrar tabernáculos e uma coisa importante, eles vão chorar de alegria. E na medida que eles começam a estudar, verso 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, vamos ler em voz alta, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Vamos? Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei, e disse-lhes mais, ide comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Vamos? É consagrado nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais o quê? Contristados. E todo o povo se foi a comer. Olha só como é lindo. Quando o povo entende, quando o povo de Deus vem para um culto e entende a palavra, e a palavra muda a sua vida, você vai sair daqui diferente. Você não vai sair da mesma forma. Dá uma lida o que aconteceu agora. Por que eles foram comer, se alegrar, beber? Não é beber de ficar bêbado não, tá? É beber um vinho, um suco de uva e celebrar, com limites. E tem gente que gosta de olhar a Bíblia, olha, a Bíblia mandou beber. Verso 12. E regozijar-se grandemente. Agora vejam, por quê? Vamos ler. Verso 12. Porque tinham, eu acho que ninguém está acompanhando, porque tinham entendido as palavras
que lhes foram. Agora, olha que mistério. O que é que eles vão celebrar agora? Vamos ver? Agora sim, eles vão celebrar com profundidade. Versículo 13, vamos? No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, verso 14, e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. E versículo 16, e saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus. Versículo 17, e toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. O que é que fez na cabana? Ficou lá no Igluim. Na minha época de infância tinha um hotel chamado Igluim, residencial Igluim. Vai ficar em cabana não. Você não vai para o Polo Norte, Polo Sul, não. Você vai fazer, sabe o que nas cabanas? Dá uma lida no verso 18. Dia, vamos? Após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e agora? E celebraram uma festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Meus irmãos, eles terminaram de restaurar os muros, celebraram tabernáculos. Sabe o que o pastor Felipe falou hoje de manhã? Você estava aqui? Os muros estão em processo de restauração, mas os muros da igreja falam da nossa vida. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Quando essa obra terminar totalmente na igreja, na terra, Ele voltará. Quando a obra estiver madura, completa, Ele voltará. Ora, mas Ele voltará, mas para os judeus, Ele vai voltar na festa dos tabernáculos. Para mostrar o quê? Que agora deixemos as tendas e vamos para o templo. Isso lá em Jerusalém, mas para nós, deixemos essa morada temporária e habitaremos para sempre com o Senhor por toda a eternidade. Ele é o nosso templo, Ele é a nossa casa, Ele é o nosso oikos, a nossa morada em grego. Vamos para o 4º ponto, a 4ª lição que aprendemos aqui em Sucote. Sabe que eles gostam das tendas, das cabanas? É a 4ª lição. Eles amam receber visitas durante o Sucote para a celebração. E a festa dos tabernáculos, na cultura judaica, é o encontro dos céus com a terra. E uma das coisas que Deus ama foi aquilo que o pastor Aníbal disse. Deus ama a comunhão entre irmãos. E aonde Deus está, onde os irmãos habitam em comunhão. E os judeus fazem questão nesta semana de convidar pessoas para fazerem as refeições com eles nas tendas. Para fazerem as refeições. Isso mostra da celebração, da comunhão e do relacionamento. Esse é o 4º ponto. Vamos para o 5º ponto. Eles interessam-se nesse período da festa dos tabernáculos por toda a humanidade. Pode anotar aí o 5º ponto. Eles interessam-se por toda a humanidade. E sabe o que é que eles fazem nessa semana também? Eles leem alguns textos de Ezequiel e de Zacarias. E essa semana, eles vão ler um texto de Zacarias, que eu quero ler com você, Zacarias 14, 17. Se você não encontrou, o Rogério vai colocar para nós aí na tela, Zacarias 14, 17. Quem já nos ouve há muito tempo, sabe que esse texto é apocalíptico, e eu quero mostrar para vocês o que Zacarias nos diz, e é um texto que fala da volta do Senhor Jesus. Olha o versículo 9. Antes de ler o 17, coloca aí o 9. O Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Olha Zacarias 14, 4. E naquele dia estarão seus pés, onde nós estivemos agora, sobre o monte das oliveiras, que está de onde?
Amém, queridos? Qual foi o lugar que Jesus foi visto pela última vez antes de subir aos céus? No Monte das Oliveiras. Atos capítulo 1 diz isso. Os discípulos ficaram assim olhando. E 2 anjos levaram Jesus à eternidade. E os anjos disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para esse homem? Eu vos asseguro que ele há de voltar, assim como para o céu o vistes subir. E Lucas diz que eles saíram do Monte das Oliveiras e foram para Jerusalém. Isso mostra que Jesus, quando voltar, como os anjos disseram, ele há de voltar, como para o céu o viste subir. E Zacarias está dizendo que ele vai voltar e vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. E diz o texto, ainda, no mesmo capítulo 14, vamos agora para o 17. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E é nessa semana que os judeus oram e fazem 70 orações pelas nações. Porque lá nos tempos bíblicos, eles tinham templo. O que eles faziam? 70 sacrifícios. Aí alguém pergunta a um rabino, por que 70? Porque no livro de Gênesis, capítulo 11, quando Noé saiu do dilúvio, Sem, Cã e Jafé vão gerar as nações que vão compor ali os povos. E na tradição judaica são 70. Para lembrar que essa terra que nós moramos hoje veio de um repovoamento da família de Noé, que gerou 70 nações. Isso é muito importante porque os judeus nesta semana oram pelas nações para que naquele dia, quando o Senhor voltar, elas não recebam o juízo de Deus, mas elas possam ser abraçadas pela grande salvação que o Senhor também quer destinar para elas. Percebam que eles não são convertidos ainda, mas na tradição da festa deles, parece que já está embutida a escatologia cristã que nós cremos, que as nações serão alertadas por Deus em breve, ou ao longo desses anos já estão sendo alertadas pelos juízos que virão no livro do Apocalipse. E é por isso que aquele mapa está ali. E é por isso que eu gosto daquela canção de Apocalipse 15. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? E a segunda parte da música está lá no Apocalipse. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Olha agora o que eles cantam. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Mas é isso que eles estão dizendo. Que as nações que eles oram é para que estas nações não recebam juízo. Mas Apocalipse diz que quando os juízos vierem, haverá arrependimento, haverá colheita, haverá salvação e haverá também apostasia. Muitas não subirão. E o versículo 16 ainda diz, e todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos. Sexto e último ponto, sexto e sétimo, faltam mais 2. Sexto e o sétimo. E a festa dos tabernáculos também uma festa de reverência e amor a Deus. Eu li na revista Morachá, me deixou até triste. Realmente é verdade isso. Os judeus valorizam em demasia os 2 feriados do mês 7. Vamos lembrar quais são os 2? Rosh Hashanah, Ano Novo. Quem é que não quer celebrar Ano Novo? Sim, todo mundo quer. Depois o feriado Yom Kippur. Mas Yom Kippur, os judeus tremem por esse dia. Porque é nesse dia do Yom Kippur que eles esperam que Deus escreva o nome deles no livro da vida por mais um ano. A maioria dos judeus, diz o autor da revista, a maioria dos judeus
só vão até Yom Kippur. Não querem celebrar com afinco e ir à sinagoga celebrar Sukkot. E aí ele pergunta: a festa dos tabernáculos é ou não é uma festa para lembrar o amor e a alegria nossa pela Torá? E na hora que eu li isso, eu pensei, parece que não é diferente na igreja. Queremos a celebração, queremos o perdão, queremos a bênção de Deus, mas não queremos amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade. E o Rosh Hashanah e Yom Kippur para os judeus, eles param ali. E a maioria não celebra com afinco tabernáculos. Isso mostra que nessa festa é para também lembrá-los que mais do que reverência, Deus quer amor deles para com Ele. A sétima e última lição é a importância da humildade. Naquele dia, o Senhor fará juízo sobre a terra e nós precisamos ser humildes e nos quebrantar, segundo a tradição judaica, e buscar esse caráter tão nobre, a humildade de Cristo na nossa vida, para que naquele dia sejamos achados parecidos com o Messias e não tomados e engodados pelo orgulho, pela soberba e pela presunção. Mas eu finalizo com um texto de João, capítulo 7. Jesus foi convidado para a festa dos tabernáculos. Vamos comigo para João, capítulo 7 de João. Pastor Nário vai chegar aqui no teclado. E nós vamos cantar a música. Estou voltando à essência da adoração. Se puder colocar a letra. Depois eu vou pedir a ajuda da Marisa e da pastora Amar para nós cantarmos. Vamos para João 7. João 7. Jesus foi convidado para participar desta festa. Capítulo 7, verso de número 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. E disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Verso 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Vamos ler? Não publicamente, mas em oculto. Os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E ele estava na festa fazendo algo que os escribas faziam. Verso 14. Corria já em meio à festa. O que é que Jesus fazia? E subiu ao templo e ensinava. E até alguns disseram: como é que ele sabe estas letras? Verso 15. Sem ter estudado. Mas ele era a própria Torá. Ele era a própria palavra viva. E já no finalzinho do capítulo 7, verso 37, diz, vamos ler? E no último dia, que é o dia do Esmirrat Torá, o dia em que eles tomam a Torá e saem com a Torá nas mãos, andando nas ruas, celebrando a finalização da leitura da Torá, diz, o grande dia da festa, vamos ler. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia.
Meus queridos, Jesus falou no último dia da festa, olhando para uma possível procissão. Naquela época, nós estivemos agora em Israel e passamos ali pelo tanque de Siloé. Fomos no tanque de Betesda. Mas no tanque de Siloé, Siló, que significa o enviado, havia uma procissão na época de Jesus, onde eles pegavam um vaso de ouro e traziam águas do tanque de Siloé para despejar, colocar, derramar no altar do templo de Jerusalém. Era uma procissão que eles faziam ano após ano. Hoje não existe mais, porque os judeus não têm templo. Mas é muito particular Jesus ter dito isso no último dia. Talvez ele queria dizer: olha, vocês querem buscar destas águas? De onde vocês trouxeram estas águas? Do tanque de Siloé. Quem sabe ele pode ter dito nas entrelinhas: eu sou Siloé, eu sou enviado por Deus. Estas águas do tanque de Siloé remetem a mim mesmo. Ele havia dito à mulher samaritana que se ela recebesse da água que ele tinha para dar a ela, ele formaria dentro dela um poço que jorraria água continuamente. E agora ele diz: aquele que crê em mim, no último dia da festa, ele vai transbordar, e estas águas vivas vão fluir, e tirareis águas vivas das fontes da salvação. Mas Jesus é a nossa fonte, e porque estamos ligados à videira verdadeira, não apenas as águas vivas, mas também a palavra viva revelada flui do nosso coração. E muitas vezes, olhando para esse cenário, nós vamos perceber que os judeus estavam presos à tradição religiosa, mas seus olhos não estavam ainda entendendo e compreendendo que todos aqueles rituais apontavam para aquele que estava ali diante dele, o Messias. E hoje eu quero deixar bem claro: ele morreu na Páscoa. Ele derramou o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Ali começou a igreja. Era a primeira colheita do ano em Pentecostes. Geralmente é em maio. Mas no mês 7, que seria o nosso setembro e outubro, era a última colheita do ano. E talvez Tabernáculos nos remete a algo muito maior, que está em Tiago, capítulo 5, verso 7. Que o lavrador anseia os frutos das primeiras chuvas e das últimas chuvas. As primeiras chuvas foram derramadas em Pentecostes. Nós estamos aguardando as últimas chuvas, chamadas serôdias, do Espírito. E quando elas vierem, não tenham dúvidas, haverá uma grande colheita de almas. Porque em Tabernáculos é uma grande colheita da agricultura para serem entregues a Deus. Mas tudo é simbólico para nos remeter que naquele dia o que Deus vai colher não é trigo, nem azeitona, nem vinho e nem cevada. Ele vai colher os meus familiares, os seus familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos de parentesco e muito mais, as nações da terra. Fiquemos de pé. Vamos celebrar a festa dos tabernáculos cantando esta canção. Senhor, eu estou voltando para Ti, para a essência da adoração, que é a nossa alegria, que é a minha alegria. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me chego, anelando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração.
mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A capela. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Glória a Deus. Bata palmas ao Senhor. Senhor, nós queremos te render graças. Hoje é o dia de alegria, dia de festa, é o dia de nos alegrarmos pela tua palavra, pela tua Torá, pela palavra viva que é Cristo. Celebramos hoje esta festa juntamente com o teu povo. E oramos para que, assim como os judeus convidam pessoas para se assentarem às mesas com eles, para assim como eles oram por todas as nações nesta semana, como igreja nós oramos pelas nações, oramos pela nossa família, oramos pela nossa casa, oramos pelos nossos familiares, oramos para que o Senhor quebrante os seus corações e traga a eles o arrependimento. Nós oramos para que eles encontrem essa verdadeira alegria, que eles possam vir a Jesus e tirar das fontes da salvação dele mesmo as águas vivas, cristalinas, que purificarão as suas almas, lavarão as suas mentes e corações, e eles encontrarão sentido e plenitude para as suas vidas. Ó Senhor, nesta noite nós nos unimos ao povo de Israel ali na terra de Israel. Que o Senhor abra os seus olhos e também traz à igreja brasileira esse retorno à alegria da lei, à alegria da Torá. E a alegria pela lei virá quando nós voltarmos para a verdadeira essência da adoração. E a essência da adoração és tu, Senhor. E que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo e a doce consolação do Espírito Santo permaneçam sobre todos, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.